me curou. Não existe nada mais que te prende. Que posso te dar? A doença já foi embora, porque Ele te libertou. Você me libertou. Está em ti. Seu amor é para sempre. Declare isso. Tu és bom. Tu és bom em todo o tempo. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Bom, cante isso com ousadia. Ele verdadeiramente. Justiça está nele. Aleluia. Teu amor é para sempre. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Posso te dar por tudo que tu és. Por tudo que tu és. Você me libertou. Você me libertou e me curou. O que posso te dar? O que posso te dar? Por tudo que tu és. Você tem palavras de gratidão para o seu Pai. Você tem palavras de gratidão ao seu Deus, ao nosso Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, ainda quando nós não merecíamos. Aleluia. Somos gratos, Senhor, que podemos te dar, Senhor, por tudo que tu és para nós, por tudo que o Senhor fez. Podemos dar a nossa vida, podemos dar o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos dízimos e ofertas. Podemos obedecer a Tua palavra,
andar em santidade, ser santo como o Senhor é santo. Doar a nossa vida a Ti, Senhor. Tudo isso ainda seria pouco, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, em quem temos a redenção pelo Seu sangue. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos a Tua palavra. Ela diz que nós somos reis e sacerdotes para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje somos sarados, somos curados. Muito obrigado, Senhor, pela saúde que nós recebemos, Pai. Obrigado porque Jesus morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos a vida dele. Muito obrigado, Senhor. A Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia diz que Ele nos dá respiração e as demais coisas que nós temos. Reconheça isso. Reconheça que você está respirando, porque o Senhor está te concedendo. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguém que está precisando de um balão de oxigênio para poder sobreviver, para poder respirar. E você está respirando, porque Deus está te concedendo a vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Glória a Deus. Louvor, pode sentar. Aleluia. Então, queridos, hoje você talvez viu um pouco diferente. O púlpito não está aqui ainda por enquanto, porque nós vamos fazer algo diferente para que você possa conhecer um pouco mais da história de alguns irmãos que vão estar testemunhando a vida deles, como eles chegaram aqui na igreja, e você vai conhecer um pouco mais da vida dessas pessoas. Amém? Às vezes você congrega com ela, conhece, vê da paz, mas não sabe como ela chegou, as dificuldades que ela enfrentou, e a perseverança que ela teve, a fé e a confissão que ela permaneceu para poder estar nesse lugar, seja ela individualmente, ou começou por ela e veio o cônjuge, veio os filhos, e hoje essa pessoa está congregando. Quando eu digo essa pessoa, é você que conhece a palavra, é você que conhece o Evangelho. Amém? Pode estar um pouquinho mais para lá, assim, pertinho deles. Por favor, bota lá. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui bem rápido, Danilo e Liliane. Eles vão falar um pouco para a gente como foi, por ali, por favor, como foi essa chegada deles aqui. Amém, queridos? Então, eu quero estar fazendo isso mais vezes, conhecer você. A gente está aqui vai fazer 2 anos e talvez eu não conheça a tua história ainda, né? Como foi? Por favor, o microfone aqui, Wallace. Obrigado. Então, eu quero conhecer um pouco mais da sua vida. Você não precisa ficar com medo, você vai ficar bem tranquilo. Amém? Até porque o Espírito Santo, ele nos ajuda e nos auxilia naquilo que nós precisamos fazer, naquilo que nós precisamos falar. Amém? Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Glória a Deus. Então, o microfone deles, vocês estão ouvindo bem? Tá legal? Glória a Deus. Então, nós começamos quinta-feira com o Johnny. Eu vou dar até uma oportunidade de você conhecer a história de Johnny também, aqui no domingo. Você que não veio quinta-feira, às vezes fica impossibilitado por causa do trabalho e de algumas coisas. Então, a gente vai dar uma oportunidade a Johnny. Cadê ele, hein? No outro momento, a gente vai dar uma oportunidade para ele. Mas vai dar certo. Amém, queridos? Glória a Deus. Tranquilos? Então, o pastor Danilo e Liliane, né, eles são um casal abençoado, um casal forte, um casal que tem nos ajudado aqui. E eu estava orando, e eu tinha avisado para as pessoas, quinta-feira, que eu ia estar chamando um casal
para que pudesse estar testemunhando também um pouco da história deles, né? E quando eu estava orando, o Senhor falou ao meu coração que era esse casal. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria que vocês contassem para nós como vocês chegaram ou conheceram a Igreja Verbo da Vida aqui em Patos, como foi essa história, como foi essa vinda. Queria que vocês ficassem livres, por quem começar aí pode ficar à vontade. Amém? Amém. Então, quando a gente chegou aqui, né, primeiro nós viemos por motivo de trabalho meu, né, a gente morava em Cajazeiras, e nós congregávamos em Souza, ou seja, a 45 quilômetros da nossa casa. Todo mundo perguntava, né, nossa, nessa distância toda para poder ir, mas enfim. Então, quando nós viemos para cá, de início a gente começou a visitar, né, outros ministérios, porque a gente não conhecia nada, nem ninguém. A gente não tem familiar aqui. E então começamos a visitar algumas outras denominações. E um certo dia no meu trabalho, eu já tinha passado até por aqui pela frente, né? Mas aí um certo dia no meu trabalho, uma colega, Nádia, ela está aqui? Ela me convidou para conhecer. Conhecer que ela era estudante lá, né, na época, do local onde eu trabalho, em FPB. E ela convidou, vamos conhecer lá, muito legal. Aí, então, chamei, né, meu esposo, a gente veio. E, para nossa grata surpresa, assim, o que nos chamou muita atenção foi a excelência que tem esse ministério. Glória a Deus. Né, assim, o cuidado, o zelo, nossa, assim, chamou muita atenção de imediato. E também o que nos fez permanecer foi o departamento infantil, porque até então Luísa não ficava em lugar nenhum. Na época a gente só tinha ela, né? E ela não ficava em lugar nenhum. A gente, para assistir o culto, tinha que levar ela junto. Até lá em Souza era assim. Então, isso fez com que a gente permanecesse aqui também, porque a gente tinha mais liberdade de assistir o culto, de escutar a palavra, né? E sabia que a nossa filha estaria em segurança. E até hoje, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma bênção. Bem, que coisa boa, né? Você vê a importância de você expressar o convite e de você anunciar a igreja que você congrega. Amém, irmão? Você acabou de ver um testemunho aqui. Então, eu queria fazer essa segunda pergunta. O que vocês observam hoje de mudança na vida e na família de vocês, né? Depois que vocês conheceram essa palavra da fé, essa palavra revelada? Bom, é interessante isso, porque sempre que alguém pergunta para você, passa um filme na cabeça, né? Quando você vai falar da sua vida, ela falando aqui, eu me lembrando, né, dos 8 anos atrás, nós nos convertemos juntos, né? Graças a Deus por isso. Em casa não houve nenhuma resistência quando nós conhecemos a palavra. Já fazem 8 anos que estamos nesse caminho, né? Congregamos 5 anos, como ela disse, em outro ministério. E aprovou o Senhor que nós viéssemos para Souza, né? E para Patos, perdão. E assim, quando nós conhecemos o ministério, né, a Igreja Verbo da Vida, nós tínhamos muita sede de continuar crescendo na palavra. Nós éramos bem alimentados, mas tínhamos esse desejo de crescer mais, né? Então aí surgiu a oportunidade de conhecer aqui o ministério, de conhecer a excelência que a palavra é pregada, né? Parece até redundante, né, naquilo que eu estou falando, na resposta dela, mas é isso mesmo, querido. Né? Quando você conhece a palavra pregada da forma correta como ela é, aí a mudança acontece. Não basta a gente conhecer a palavra, nós temos que conhecer e viver a palavra do modo correto, né? E as mudanças que têm sido na nossa vida têm sido assim, dia após dia, ano após ano. Amém. Nós temos visto a melhora do nosso casamento, né? Assim, nós temos entendimentos, amém, Cris? Somos um casal normal, amém? Vocês podem dizer amém, viu, gente? Pode. Você está concordando, para quem é casado, você tem que ficar com isso, né? Nós entendemos o que, queridos? Que para que aquele espírito maligno de contenda não permaneça, nós temos que submeter nossa vida à palavra. Então isso nós temos exercitado a cada dia. Nós não somos perfeitos, mas servimos a um Deus perfeito, um Deus de uma palavra perfeita, né? E a mudança que a gente vê é a mudança da submissão à palavra. Quando nós nos submetemos à palavra, aí o orgulho fica de lado, a desobediência fica de lado, né? Aquele narizinho empinado. Então isso é importante. A mudança que nós vemos, pastor, é a cada dia que nós estamos na nossa casa, nosso devocional, abrindo a palavra, lendo, mas também nos cultos, né? Não deixar de congregar, né? Isso é algo assim que eu tenho muito comigo. Eu estava até com o pastor Livano passado, que eu tive uma dengue e por um momento o diabo tentou cegar o meu entendimento. Eu faltei um culto, eu falei para ela assim, hoje eu não vou ao culto. Mas foi só aquele domingo, graças a Deus. Porque eu não deixei que aquilo crescesse, né? Aquela proposta maligna entrasse no meu coração. E por que eu não deixei? Porque eu conhecia a palavra.
né? Eu estava conhecendo a cada dia e aquilo vinha brotando e crescendo em mim, né? O reino de Deus estabelecido dentro de mim, dentro da minha casa, dentro do meu casamento, na vida dos meus filhos, né? E a principal mudança é essa, eu posso responder em uma frase, é a submissão à palavra, a consideração da palavra de Deus que eu sirvo, né? Sempre eu falo, não adianta você ser um cristão que não crê na palavra, que não considera a palavra, seria um cristão bem contraditório, por assim dizer, né? E é isso que eu tenho visto na nossa vida. Glória a Deus. Então, a gente tem uma escola bíblica aqui poderosa, né? O qual eles se submeteram 2 anos de treinamento. E eu queria que vocês falassem um pouco assim do que foi o Rema na vida de vocês, a importância dele. Bom, parece até um jargão já, mas eu posso dizer com convicção, o Rema mudou a minha vida. Amém. Porque nós, como Danilo falou, nós tínhamos essa sede de conhecer mais, de nos aprofundarmos mais, né, em conhecer a palavra. E quando a gente morava em Cajazeiras, a gente não tinha essa oportunidade, né? Até na época a gente comprou até um curso bíblico online para poder ter mais esse aprofundamento. Mas não é a mesma coisa, né? Assim, eu posso dizer que os 2 anos que nós tivemos aprendendo, escutando 3 vezes por semana essa palavra falada, valeu assim por mais aprendizado do que nós tivemos durante os outros 5 anos. Glória a Deus. E excelente, maravilhoso. Convido você que não fez ainda a fazer, porque realmente é uma mudança muito grande. Proporciona para quem quer, né? Porque Deus dá essa liberdade, né? Para quem quer. Então, essa é uma oportunidade maravilhosa de você conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. Porque, como a palavra fala, né, em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Então, quando nós nos submetemos a isso, nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente, né, em todas as áreas da nossa vida. Para quem também tem criança, né, como assim foi desde o momento que nós chegamos aqui, né, o Rema Kids, né, que nós tivemos como deixar nossos filhos, como eu falei para vocês, a gente não tem a família aqui, não tem, né? Não tínhamos com quem deixar. Mas agora então, tem, né? Agora tem uma família grande. E Glória foi a também Deus. assim, a partir dessa oportunidade do Rema Kids que nós tivemos como cursar, porque senão nós não tínhamos, né? E assim como nós, não é só um local de deixar o seu filho, né? Ou deixar os nossos filhos, é um local onde eles vão também ter a oportunidade de conhecer, né? E isso é incrível, porque, nossa, a gente vê o mundo como está hoje. Se você deixa um filho nesse ambiente de conhecimento, de crescimento espiritual, isso vai trazer um acréscimo, né, para a vida dele indescritível. Glória a Deus. Então, quando nós fizemos o Rema, e nessa palavra da fé você sempre é impulsionado a buscar o propósito de Deus, a descobrir esse propósito pelo qual nós somos criados. Amém? E eu quero liberar essa pergunta para vocês, já com os bebês aí, com a família completa, para depois a gente orar. Eu sei que vocês têm um chamado de Deus. E depois vocês fizeram Rema, principalmente a matéria Ministério Prático, ela dá um norte para a nossa vida. Então eu queria ver as expectativas de vocês, a gente quer ver a expectativa de vocês para os próximos dias, meses e anos, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui nosso tesouro, amém, queridos? Amém. A expectativa que eu tenho, pastor, para 2019 é um ano tremendo. Glória a Deus. Muito melhor que esse. Não só na minha vida, mas na vida da igreja do Senhor, né? De fato, nós temos um chamado, como toda igreja tem um chamado, né? E a minha expectativa pessoal, e acredito que ministerial também posso falar pela minha família, é de sermos realmente usados, darmos frutos, né? Para que mais pessoas possam conhecer essa palavra, para que mais famílias possam adentrar essa realidade que é a palavra, né? Esse poder que a palavra traz para nós. Luiz até ontem ela estava um pouquinho chorosa, chegou de uma pessoa e a minha cunhada passou por uma cirurgia, né? E eu lembro que eu falei para ela, você lembra que você aprendeu no Rema? Ela, eu lembro. Então aplique, ore, creia, declare isso pela fé. Coisa boa, né? Então veja que como a importância de você realmente ter a sua família dentro da palavra.
Claro que começa muitas vezes com uma pessoa, não foi o nosso caso, nos convertemos no mesmo segundo. Amém. Mas o fato de você às vezes estar sozinho não quer dizer que você está realmente sozinho, né? E, assim, quando eu cheguei aqui, até alguns irmãos perguntavam assim, você vai embora daqui? Eu falei, bom, Deus falou só para eu ficar durante o rema. Depois disso ele não falou mais nada, foi isso que Deus sempre colocava no meu coração. Os 2 anos que você queria aprender, estão aí, né? E nós, queridos, realmente desfrutamos do rema, né? Eu lembro que no meu dia de ministrar a palavra, eu falei assim, eu não vou ficar com saudade, porque eu estou olhando para a próxima fase. Amém. Eu não estou com saudade de 2018, vai terminar, tem muita coisa para se cumprir, mas eu já estou olhando para frente também, né? Olhando para o que a palavra diz para nós, né? Que nós realmente somos mais que vencedores, né? Que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Então, de fato, eu quero viver isso, né? Não só como um servo de Deus, mas como um pai de família, como um marido, como um cristão, como alguém realmente submisso à palavra, né? E as expectativas são celestiais mesmo. Glória a Deus por isso. Eu posso particularmente testemunhar da vida desse casal, né? O pastor Danilo, ele é muito forte no evangelismo, tem amor por almas, não mede esforços, ele evangeliza todo sábado, vai na zona rural, leva a palavra do Senhor. E isso a igreja, ela promove as pessoas, né? Você está num ambiente que vai ajudar você a crescer espiritualmente. Amém? Então eu quero agradecer a vida de vocês, né, a disponibilidade de estar testemunhando, agradecer por mim, por Jocélia, de você estar servindo ao Senhor nessa igreja, né? E de alguma forma nós estamos sendo beneficiados por isso. Eu quero desde já agradecer mais uma vez e que cada um de nós aqui possamos pegar alguma frase, alguma palavra que saltou ao teu coração, para que você possa se esforçar, né, para seguir o caminho do Senhor e fazer a vontade dEle, sem retroceder, sem olhar para trás, mas olhando para o Senhor. Amém, gente? Eu amo a família de vocês, amo a vida de vocês. Queria uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Agora eu queria que você estendesse as mãos para Ele, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Danilo, sua esposa, seus filhos, Senhor. Esse casal, Senhor, que tem nos abençoado, Senhor, que tem pregado a Tua palavra, que tem feito o Teu ID, sem hesitar, mas avançando no propósito que o Senhor tem para a vida deles. Eu declaro, Senhor, sonhos realizados, orações que eles têm feito, Senhor, no quarto. Pai, aquilo que eles têm submetido, Senhor, alinhado com a Tua palavra, nós declaramos, vai prosperar, vai avançar. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro toda a proteção, Senhor, para a vida deles, para essa família, para a casa deles. Eu declaro em nome de Jesus a sorte, Senhor, sendo mudada ainda mais, Pai. Assim como eles já declararam, eu declaro bênçãos e bênçãos mais e mais, se manifestando, Senhor, no nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus, se vocês creem comigo, digam amém. Amém. Glória a Deus, um abraço, pastor. Aleluia, glória a Deus. Oh, bebê. Eita, olha só. Ei, obrigado, viu? Vocês são uma família abençoada. Glória a Deus. Amém, gente? Vocês estão prontos para receber a palavra? Glória a Deus. Então, eu quero que você, a partir desses testemunhos que você vai estar ouvindo, conhecendo um pouco da história. Obrigado. Conhecendo um pouco mais da história, pode deixar aqui mesmo, pode. Conhecendo um pouco mais da história de seu irmão que congrega, a pessoa que você vê. Então, como é bom você ver um pedacinho da história de cada um. Isso, alguns vão falar aqui das dificuldades e pressões que enfrentaram, mas que estão de pé. Amém? E isso, irmãos, você deve olhar e não ficar apenas com o testemunho, mas dizer, olha, se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Amém, gente? Glória a Deus. É essa expectativa que nós temos. Eu quero que você mesmo esteja aqui nos nossos cultos, você seja empolgado, impulsionado a caminhar em direção ao Senhor. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Então, se você caminha em direção do Senhor, Ele está vindo na tua direção. Glória a Deus. E isso, irmãos, vai trazer um crescimento para a tua vida espiritual, para a tua família, para o teu casamento. Vai te ajudar em todas as áreas.
você de fato vai se tornar um novo homem e uma nova mulher. Eu quero ressaltar aqui a importância de você estar convidando pessoas, né? Você viu que Nádia, eles estavam procurando uma igreja para congregar. E ela foi inspirada por Deus para convidar para eles estarem aqui. Veja, por causa de um convite, até hoje eles estão aqui e vão permanecer. Então, imagina comigo, queridos, que eles são um casal, ou é um casal que nós conhecemos, que estavam procurando uma igreja, mas semelhante a eles, existem várias pessoas em Patos e região que estão procurando uma igreja, orando para receber a palavra da fé. E às vezes você vai no seu trabalho, você vai no comércio, você vai num lugar, vai em outro, e você não fala da palavra e da igreja que você está congregando. Diga comigo, mas isso vai mudar. Aleluia. Então não somente é você ouvir o testemunho, mas eu quero pegar essa deixa de uma pessoa que convidou um casal que estava procurando uma igreja. Amém, gente? E por que eu digo isso? Porque eu sei daquilo que nós ensinamos aqui. Eu sei a palavra que nós ensinamos aqui, na Igreja Verbo da Vida de Patos. Eu sei o que essa palavra fez na minha vida, a palavra da fé. E vai fazer na sua, ou vai continuar a fazer na sua. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, mudando agora um pouco, vindo para a palavra propriamente dito, além do testemunho que você ouviu, tantas verdades abençoadas, Deus falou no meu coração muito forte em relação a pessoas que iam estar aqui hoje, nesse ambiente, que iam precisar de esquecer algumas coisas, de deixar no passado, para poder prosseguir. Amém? Deus me falou claramente que o passado de algumas pessoas estavam perturbando-as, amém? Estavam impedindo dessas pessoas avançarem. Aleluia. E eu creio que o Senhor, Ele vai trazer libertação. Amém. Libertação. Amém. Amém? Então fica atento à palavra do Senhor, fica atento à ministração, fica atento às direções, fica atento a uma frase, uma palavra que serão liberadas. E você vai agarrar pela fé e você vai viver plenamente aquilo que você está ouvindo, você vai colocar em prática. Glória a Deus. Você está aqui comigo? Amém. Aleluia. Então, eu queria que você abrisse, eu quero, na verdade, que você abra a sua Bíblia em Filipenses. Eu te digo já, no capítulo 3, eu vou dizer o versículo daqui a pouco. Existem pessoas, querido, que... Abra lá Filipenses capítulo 3. Existem pessoas que não dão um passo de fé naquilo que Deus tem para a vida delas, porque simplesmente elas ficaram frustradas. Simplesmente, irmãos, o passado delas, elas estão tão presas ao passado, alguma frustração, alguma situação, ou até mesmo no presente, ou até mesmo nelas mesmas, que elas não conseguem dar um passo de ousadia, um passo de fé, para conquistar aquilo que Deus já deu para elas. Então falta essa ousadia. Às vezes as pessoas não se sentem prontas, suficientes para fazer aquilo que Deus chamou. Mas deixa eu te dizer, queridos, existem coisas que você só vai ficar pronto quando você começar a fazer para Deus. Diga comigo, existem coisas que eu vou ficar pronto quando eu começar a fazer para Deus. Então, nem o passado, nem as limitações que às vezes chegam na tua mente, podem impedir, não permita que isso impeça o teu crescimento e o teu avanço. Porque Deus tem bênçãos para a tua vida, Deus tem bênção para a nossa vida, queridos. E nós não podemos ficar parados, impedidos por alguma situação adversa que você viveu, algum trauma do passado, alguma situação. Aleluia, você está aqui comigo? Não permita, querido, você olhar para a sua condição e dizer, eu não posso prosseguir, eu não posso dar esse passo de ousadia,
porque eu não tenho capacidade suficiente, eu não tenho inteligência suficiente para fazer o que Deus me disse que eu tenho que fazer. Deixa eu te dizer, se Deus te chamou, Ele também vai te capacitar. Vou falar de novo. Se Deus te chamou, Ele também vai te capacitar. Aleluia. Quando Deus chama Pedro, irmãos, ele era pescador e ele disse, olha, venha após mim, eu vou fazer você um pescador de homens. Então ele não sabia como evangelizar, mas simplesmente ele obedeceu à voz de Jesus. E às vezes Deus está nos chamando para fazermos algo e nós estamos olhando para a nossa capacidade até aquele momento e nós dizemos para Deus, Senhor, não tem como, eu não tenho essa capacidade, eu não sou inteligente o suficiente, eu não posso fazer isso, eu nunca fiz. Mas Deus sabe que você nunca fez. Ei, não é novidade para Deus que você nunca fez. Deus sabe. Mas se Ele está te chamando, Ele está dizendo, ei, eu sei que você pode fazer. Amém. Aleluia. Agora isso acontece nesse âmbito de às vezes essa incapacidade vem numa forma de pensamento, diz, você não pode pregar, você não pode ensinar, você não pode casar, você não pode ter um emprego, a tua vida vai ser isso mesmo. E vem essas informações. Mas, queridos, aquilo que a palavra de Deus não diz, você deve descartar e tê-la como mentira. Aleluia. Dizendo que você não pode, que você não é ninguém. Ei, queridos, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Aleluia. Agora, quando uma pessoa ela se considera altamente capacitada intelectual, às vezes isso vem de outra forma. O diabo pega o passado da pessoa e diz, olha, você não pode fazer isso, porque olha quem tu era. Então você não pode fazer isso. As pessoas vão olhar para você e dizer, olha, você era isso, você fazia isso, você falava isso. Então, nessa posição você não pode estar, você não pode chegar, você não pode sonhar. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu quero te dizer nessa noite, como um evangelho nos diz, que são boas novas, que você pode sonhar os sonhos de Deus. Você pode sonhar os sonhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Filipenses no capítulo 4, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Verso 12 ao 14. Eu posso ler? Verso 12 ao 14. Diz assim, não que eu tenha já recebido, quero que você preste atenção na leitura, que Paulo ele faz algo aqui e nós precisamos prestar atenção. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Diga comigo, prossigo para conquistar. Diga de novo, prossigo para conquistar. Aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos precisar voltar a esse texto novamente para nós compreendermos o que Paulo quis dizer. Paulo, irmãos, ele diz que foi conquistado por Cristo Jesus para um propósito. E ele disse, olha, eu não sou perfeito ainda, eu não conquistei a perfeição, mas uma coisa eu estou fazendo, eu prossigo para o alvo, eu estou prosseguindo, eu não estou parado, eu estou avançando. Aleluia. Deus nos chamou, irmãos, para conquistarmos algo pelo qual Ele já nos deu. Vou dizer de novo. Deus nos deu algo e nos plantou nessa terra, nos deu um propósito, e Ele diz, agora pronto, agora conquista o que eu já te dei. Já é seu. Diga comigo, já é meu. Existe algo que já é nosso, que Deus já nos deu, mas que eu tenho que prosseguir para conquistar aquilo que já é meu.
um pouquinho às vezes difícil. Como é que já é meu e eu preciso conquistar? Sim, queridos, porque aquilo que Deus nos deu, se ficarmos parados nas nossas limitações e no nosso passado, eu quero te dizer, querido, que você não vai alcançar aquilo que Deus conquistou para você. Você precisa prosseguir. E essa ministração eu posso dar um nome para ela: prosseguindo para o alvo. Diga comigo: prosseguindo para o alvo. Eu sei que existem pessoas, e eu digo isso pelo Espírito, que vão nos assistir e estão me assistindo agora. Isso quando você estiver assistindo. E eu quero te dizer que você não deve parar. Não pare por causa de pessoas, não pare por causa do teu passado, porque Deus te escolheu para um propósito. Deus te escolheu para você cumprir um propósito nessa terra. Então, esqueça as frustrações, deixe para trás e prossiga para aquilo que está diante de você. Amém? Aleluia. Da mesma forma nós que estamos aqui. Paulo, ele foi bem claro. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Sabe, irmãos, às vezes não é fácil você esquecer algo que você viveu, principalmente se foi traumático. Não é assim, as psicólogas que estão aqui? Não é assim, principalmente se foi traumático. É difícil você esquecer, não é fácil. Se algo foi traumático na sua vida, isso às vezes está impedindo você crescer, você avançar, você desfrutar do melhor de Deus. E se foi algo que você fez, às vezes também é difícil de esquecer, porque o que você fez na ignorância, assim como também Paulo diz em outro trecho da Bíblia. Mas uma coisa é, querido, que tanto as frustrações, e eu vou usar aqui, desde até da barriga ou do ventre da sua mãe, né? Porque diz que algumas coisas vocês podem concordar comigo, me ajudar aí as psicólogas, algumas traumas podem vir até da barriga da mãe. Amém, gente? Então, às vezes, desde a barriga da mãe, o Senhor já te escolheu para um propósito, mas pelo ambiente que você viveu, um ambiente familiar, às vezes alguns traumas foram gerados. Na infância, no crescimento, na adolescência, quando jovens ou quando na fase adulta. Então, alguns traumas, às vezes ficam na nossa mente, que nos impede de olhar para frente. Então, às vezes isso vem só como um pensamento de fracasso, diz: eu não consigo, eu não posso, o que eu vivi é difícil demais. Se eu contar a minha história aqui, eu não sei se você já ouviu essa expressão, se eu contar a minha história para o carroceiro, até o burro vai chorar. Então, a vida foi tão traumática da pessoa que, se acontecer isso, o burro vai chorar. Aleluia. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia. Você precisa se esquecer das coisas que para trás ficam. Sabe por quê? Deus me diz, existem pessoas avançando na nossa igreja, caminhando, estão avançando, mas estão lembrando do passado. E Deus quer que você se esqueçam das coisas que para trás ficam. É Deus que está dizendo. Aleluia. Dos traumas. O Espírito Santo, irmãos, pode te ajudar nessa situação. Você crê? Você pode crer comigo? O Espírito Santo é o nosso ajudador. E ele pode te ajudar a você superar os traumas que você viveu na sua infância ou em qualquer fase da sua vida. O Espírito Santo, ele pode te ajudar a você deixar essas coisas para trás e prosseguir para o alvo, para aquilo que Deus tem para a tua vida. Você está aqui comigo? Aleluia. Agora eu vejo que as pessoas elas estão muito presas àquilo que elas viveram. Aquilo que elas viveram, elas estão presas, estão se esquecendo de olhar para frente, para o alvo, ou prosseguir para o alvo, porque estão lembrando do passado.
Deus está nos dando um convite nessa noite. Deus está, na verdade, eu vou usar até a expressão ordenando. Esqueça do seu passado. Ah, mas eu não posso esquecer da minha história. Ei, entenda a mensagem hoje à noite. Deus quer que você não fique preso, irmãos, aos traumas, às tuas limitações, aquilo que impedir de você crescer. Deus está dizendo, esqueça isso e avança. Aleluia. Eu sei que cada um aqui tem uma história. Mas Paulo, irmãos, eu fui estudar um pouco de Paulo, por causa dessa expressão que ele liberou, o Espírito Santo inspirou ele a escrever, e nós hoje estamos desfrutando dessa grande verdade. Mas, querido, eu lembro ensinando o livro de Atos, em 2 defesas ou mais que Paulo fez, de quem ele era, diante de autoridades, ele contando, relatando como tinha acontecido a sua conversão. Tanto em Atos capítulo 2, como em Atos 26, Paulo ele relata quem ele era. E eu quero ler um pouco dessa história aqui, porque alguns alunos, eu tenho aqui alguns alunos, algumas pessoas foram meus alunos na escola Rema Brasil, em escola poderosa, que inclusive tem aqui em Patos, e está com as matrículas abertas. As matrículas estão abertas. Amém? Atos capítulo 26, eu quero ler essa história para você, para fazermos uma associação com aquilo que Paulo relatou aqui. Aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 26, verso 9. Aleluia. Você está aqui comigo, irmãos? Diga, prosseguindo para o alvo. Preste atenção. Você não prossegue arrastando os teus traumas e o teu passado. Amém? Aleluia. Nem as tuas limitações. Você precisa crer que se Deus te escolheu, é porque você pode. Mesmo que você não acredite em você mesmo, mas Deus está acreditando. Mas isso vai mudar no nome de Jesus. Aleluia. Atos 26, versículo 9 ao 11, diz assim: na verdade, Paulo ele fazendo uma defesa diante de Agripa, ele diz assim, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Ele fazendo uma defesa. Depois você pode ler toda a defesa na sua casa. Versículo 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Olha Paulo dizendo, eu encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes santos dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Você está aqui comigo? Então, queridos, você sabe que quem escreveu o livro de Filipenses foi o apóstolo Paulo. E você acabou de ouvir um relato de como ele procedia para com os cristãos. Ele estava dizendo, olha, eu persegui os cristãos e eu colocava no cárcere. E quando era levantado votos para a execução ou não daquela pessoa, eu votava que era para executar. E assim eu procedi em cidades conhecidas e até cidades que eu não conhecia. Eu obriguei a cristãos a blasfemar, a negar o nome do Senhor. E aí Paulo agora, irmãos, se converte, prega o evangelho e Deus inspira esse homem a escrever 13 cartas do Novo Testamento, e uma delas é essa que você acabou de ler. Esse capítulo 3, o versículo 13 diz que eu esqueço das coisas que para trás ficam. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu me esqueço da época que eu votava
para que os cristãos fossem executados. Eu me esqueço do tempo que eu mesmo recebi autorização dos principais sacerdotes para prender os cristãos. Eu me esqueço das vezes que eu fiz as pessoas que acreditavam em Jesus a negar Jesus, a blasfemar. A Bíblia não relata, irmãos, mas é possível pessoas terem negado Jesus, blasfemado, e depois serem executadas. E aí quem vai julgar é Deus, se essas pessoas serão salvas ou não. Mas Paulo obrigava elas a dizer: negue Jesus, negue Jesus. Depois esse homem se converte e agora está escrevendo para nós, dizendo: olha, você precisa esquecer das coisas que para trás ficam. Ei, meu querido, deixa eu te dizer, eu não sei quem era você no seu passado, mas Deus está dizendo: ei, se esqueça do que você fez, se esqueça do que você praticou, o que vai contar é daqui para frente. É daqui para frente que vai contar. E você pode dizer: mas pastor, eu mentia, pastor, eu adulterei, pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você pode ter feito todo tipo de atrocidade. Mas se você entregou a sua vida a Jesus, se você levantou a sua mão e disse: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que a partir daquele momento aconteceu um novo nascimento. A Bíblia diz que daquele momento ali, o teu passado, Deus não se lembra mais. Se Deus não lembra do teu passado, quem é você e eu para estar lembrando, irmão, do passado? Teu passado foi apagado. Meu passado foi apagado. Ei, querido, o teu passado não pode impedir de você correr a carreira que Deus tem para a sua vida. Irmãos, hoje você pode se consertar e não praticar mais o que você vinha praticando e avançar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Sabe o que é uma pessoa permitir que outros fossem executados? E agora está dizendo: olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. Eu estou avançando para aquelas que estão diante de mim. Paulo não ficava preso ao passado por aquilo que ele fez, nem ficava com condenação. Porque ele escreve, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não aceita a acusação do diabo, não aceita a condenação de ninguém, irmãos, porque eu e você, nós somos livres. Nós somos livres. Aleluia. Glória a Deus. Diga: eu sou livre. Então nós estamos vendo aqui o que Paulo fez para cristãos inocentes. Mas vamos ver o que Paulo sofreu, porque depois que ele se converte, ele vai lá na casa de Ananias, que o Senhor Jesus manda ele ir, e Ananias ir lá, na verdade. E ele diz assim: olha, esse é para mim um vaso escolhido, e ele vai sofrer por causa do meu nome. Você está aqui comigo? Nós vimos o que Paulo estava se desprendendo, o que ele deixou para trás, para poder avançar. Mas vamos olhar aqui o que Paulo sofreu. E ele não ficou com trauma, ele avançou, irmãos. Ei, o Espírito de Deus está aqui, te cercando de todos os lados. Nem o que você fez, nem o que você sofreu, ou traumas, isso não vai te impedir de você crescer. Não vai impedir de você crescer. Não vai impedir de você avançar. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 22 ao 28. Não sei se nós vamos ler tudo, mas está aqui. Vamos ver o que Paulo sofreu um pouquinho aqui. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 11. Quantos estão compreendendo a mensagem essa noite? Amém. Diga: não vou parar. Eu vou prosseguir. Não importa o que eu fiz, não importa o que fizeram comigo, não importa o que eu sofri, eu vou deixar essas coisas para trás. Eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou acelerar,
Vou acelerar. Aleluia. 2 Coríntios 11, 22 ao 28 diz assim: são hebreus, Paulo estava defendendo o seu ministério apostólico. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Aí ele diz, em trabalho, muito mais em prisões e em açoites. Olha o que Paulo deixou para trás. Se esqueceu, não é que ele teve amnésia, mas isso não impediu dele avançar e pregar o Evangelho. Você está aqui comigo? De viver o que Deus tinha para a vida dele. Em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos uma, não dá tempo de explicar tudo aqui, o que era cada coisa dessa. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Eu fiquei cansado. Paulo sofreu tanto que eu fiquei cansado aqui. Querido, se você for estudar cada relato, perseguição, perigo, naufrágio, apedrejamento, chicotadas. E agora o homem está escrevendo, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu não vou ficar com trauma, eu não vou ter medo de viajar num navio de novo, porque naufragou. Não, eu vou avançar. Se for necessário, eu vou entrar dentro desse barco de novo. Eu não vou ficar com trauma, não. Eu não vou ficar com trauma de pregar para os judeus, eu não vou, porque recebi quarentena menos uma, não vou, eu vou pregar para os judeus. Aleluia, aleluia. Eu não vou ficar com trauma, irmãos. Eu não vou ficar com trauma absolutamente de nada. Aleluia. Paulo, irmãos, mesmo enfrentando tantas adversidades, tantos perigos que o cara passou, ele disse, ei, eu não vou ficar olhando para o meu passado. Eu não vou ficar preso a essas coisas. Eu vou prosseguir para o alvo. Eu vou prosseguir para o alvo. Ei, tem uma coroa nos esperando, irmãos. Aleluia. Tem uma coroa te esperando. Você está aqui comigo? Sabe, queridos, acho que eu nunca dei meu testemunho aqui num domingo. Poucas pessoas sabem. Mas eu tinha tudo para não ser quem eu sou hoje. Tinha tudo, irmãos. Nasci em uma família pobre e tinha tudo para andar cheio de traumas. Você está aqui comigo? Desprovido de riqueza. Teve um tempo na minha vida, queridos, que eu morava com minha mãe e com a minha irmã, e isso está sendo registrado, vai ficar aí para o resto da vida, enquanto tiver o nosso canal, YouTube. Irmãos, eu nasci numa família tão desprovida de riqueza, que um pacote de Vitamilho tinha que ser dividido para mais 3 famílias que moravam na minha casa. Eita, ficou em silêncio. Por quê? Morava eu, minha irmã e minha mãe. Aí depois chegou o meu tio e a esposa e o filho. Numa casa de 2 quartos com uma sala, Jocélia conhece a casa que eu morava. Minha amada esposa.
Então eu estou te falando, pense numa pessoa, num cara que era para ser cheio de traumas e não está aqui contando esse testemunho, nem pregando para você. Então, tinha esse meu tio que chegou para morar, depois chegou o meu primo com a esposa e o filho. Agora pensa, eu te disse que era uma casa de 2 quartos, uma sala, 2 salas e uma cozinha. E um banheiro só. E depois chegou mais uma família, 4 famílias morando nessa casa. Já deu para imaginar aí? E teve uma época, irmãos, que a situação foi tão braba, que era um pacote de vitamina com 4 ovos para esse monte de gente, mais ou menos umas 12 a 15 pessoas comer. Mas eu fui uma pessoa que eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre orava. Da forma que me ensinaram, eu orava. Eu buscava o Senhor. E naquela situação toda, irmãos, na hora de dormir, uns eram no quarto, os casais eram no quarto, eu era solteiro. Não dava para morar lá, né, José? Na hora de dormir, irmãos, espalhava os colchões na sala, na outra sala, e dormia ali, aquele monte de gente. Tem hora que eu me acordava, eu contei esse testemunho no Rema. Tem hora que eu me acordava e tentava tocar na minha perna e disse, oxente, eu tive alguma coisa aqui que eu não estou tocando na minha perna. Oxente, minha perna, eu não estou sentindo a minha perna. Aí pegava, só que eu estava pegando na perna do meu primo. De tanta gente, irmãos. O negócio você está rindo porque não foi você. Mas, irmãos, como Deus por testemunha que isso foi verdade, o que eu estou te dizendo. Só Deus sabe como eu estou contando esse testemunho aqui. Sabe por quê? Porque eu sei que vai abençoar a vida de alguém aqui. Aleluia. Então eu acordava no meio da noite e, eita, será que eu tive um AVC? Que eu não estou sentindo a minha perna. E quando levantava a perna, eu não estou sentindo não. Misericórdia, irmãos. Graças a Deus por Jesus ter me alcançado. E, irmãos, que situação. Uma situação cheia de adversidade. Começava a estudar, irmãos. Hoje eu posso entender que eu era o cara que levava os bullying na escola. Não tem aquele cara que era chacota na escola, pronto. Você está olhando para ele aqui na escola. Era esse. Então, o pau só se quebrava do meu lado. Então, se tinha que rir, vamos rir ali de Nivan. Meu irmão, pense nos traumas desgraçados do inferno. Então, além dessa situação toda, lá em casa, na escola, e situações, irmãos, que você não imagina. Minha mãe se relacionou com meu pai, eu nasci, ele deixou a minha mãe me criou sozinho com a irmã, dificuldades com a ausência paterna, desejava ter um pai para conversar, e nada, queridos. Pense num cara que poderia ser cheio de trauma e poderia não estar nem nessa terra, irmãos. Mas como eu te disse, eu orava a Deus. Dentro de mim, eu sabia que eu tinha algo para fazer para Deus. Dentro de mim, eu sabia que tinha algo para realizar para Deus. E eu imaginava que era ser padre. Até pensei naquele tempo em estudar para ser padre. Verdade, irmãos. Se vi como coroinha na igreja, ajudava o padre, fazia tudo quanto você possa imaginar de limpar as imagens de escultura. E tinha meus devocionais lá da forma que me ensinavam. Então, todo esse contexto de vida, pai abandonou. A alimentação, você já viu como era. Irmãos, o Senhor, Ele é poderoso. Você me ouvir esse testemunho meu aqui, queridos. Minha mãe é prova
E essas pessoas são prova do que eu estou te dizendo. E Deus também. Minha mãe não tinha um trabalho fixo em município, nem estado, não tinha uma profissão, era agricultora. E você sabe que tem época que não chove, irmãos. E quando não chove, não tem como plantar. Eu me lembro, irmãos, pequeno, não nessa fase que eu te contei, mas pequeno. A minha mãe não tinha condição de nos manter. E naquela época tinha uma tal de emergência. Quem já ouviu falar em emergência? Fazia açude, esse negócio todo. Irmãos, era distribuído um feijão, que era tão duro que podia passar o dia cozinhando, mas não cozinhava. Sabe como era necessário para que a gente poderia ingerir aquele feijão? Tinha que moer na máquina, irmãos. Tinha que moer na máquina, irmãos, porque não cozinhava. Eu estou te falando que eu era para ser um cara cheio de traumas. Mas no meu coração, Deus, eu não sabia o que era, mas dentro de mim, tinha algo que eu precisava fazer. Para Deus. E eu digo, será que é para ser padre? Vou estudar para ser padre. Ainda pensei, irmão, mas graças a Deus, cada um segue, mas graças a Deus, Deus tinha um chamado pastoral para a minha vida, que eu podia casar. Olha, se eu estivesse contando essa história para o carroceiro, o burro já estava chorando, viu? Irmãos, eu estou te falando, irmãos, pense num cara que sofreu, num cara que era para ser cheio de traumas, cheio de coisa ruim. Mas sabe, querido, que naqueles momentos de dificuldades, de pressão, eu buscava ao Senhor da forma que eu era ensinado. Eu li a Bíblia, eu li os Salmos. Até hoje a minha mãe, ela tem a Bíblia que eu lia os Salmos e marcava. Promessa, irmãos, eu vou lá naquela Bíblia hoje e eu vejo que o Espírito Santo estava me usando ali para as promessas futuras que estavam para chegar. Eu era um cara cheio de medo, irmãos. Meu tio me mandava buscar o leite. Eita, o tempo está indo embora, oh Jesus. Mandava buscar o leite, irmãos, eu era tão mole, mas tão medroso, irmão. Tão mole. Medo, irmãos. Cheio de medo, de pressão. Mas lá dentro de mim, eu sabia que eu tinha que fazer algo para Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus pega as coisas que não são, irmãos, para confundir as que são. Aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, e aí eu tive a oportunidade de terminar o estudo depois de muito esforço, depois de muita dificuldade, depois de muita pressão, depois de muito bullying. Era bullying que chama, né? Era demais, irmão. Era todo mundo queria tirar, é uma expressão que usava, né? Um sarro, uma casca. Todo mundo, eu era motivo de chacota para as pessoas. Tinha que ter uma piada a meu respeito. Misericórdia, era o cão tentando me parar, irmão. Aleluia. Mas Deus estava cuidando de mim. E eu terminei o 3º ano, e depois de muitas coisas, para encurtar esse testemunho, Jocélia chega na minha vida, ó. Agora isso já tinha melhorado, viu, irmão? Eu já tinha conseguido um trabalho, amém? Já tinha conseguido um trabalho. E aí, graças a Deus, Jocélia, ela foi um ponto-chave na minha vida. Eu lembro que uma vez, ela tinha uma casa lá em João Pessoa, e nós começamos a namorar, e nós fomos essa viagem. E eu lembro, irmãos, que eu nunca tinha ido numa praia, ó. Quando eu cheguei diante da praia, eu fiquei procurando, irmãos, onde é que estava o balde. Eu digo, Jocélia, onde é que está o balde desse açude? Ei, é brincadeira, é só para você rir, viu?
Ei, é brincadeira, mas eu nunca tinha ido no mar, não. Essa história de balde é brincadeira, porque tem gente que diz, né, essa é brincadeira, cadê o balde? Isso eu não fiz não, né, Jocélia? Mas nunca tinha ido, irmãos. E depois dali, Deus começou a promover, eu comecei a estudar aqui em Patos. Irmãos, e Deus foi abrindo portas, conheci essa palavra da fé, mas os traumas ainda estavam lá. Ei, a minha vida estava lá, irmãos. Mas a palavra começou a transformar a minha vida. Eu comecei a renovar a minha mente com a palavra de Deus. Eu comecei a considerar versículos como esse, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Porque eu tinha que lembrar dessas... Irmão, eu estou lembrando dessas coisas porque eu estou contando esse testemunho. Mas para mim, eu não lembro, irmãos. Onde eu estou agora, eu não me lembro mais. Se aconteceu, nem existe, nem lembro. Aleluia. E aí tive a oportunidade de trabalhar, Deus foi abrindo portas, me formei, e aí comecei a trabalhar, irmãos. Depois fui trabalhar como secretário de educação, depois secretário de planejamento, e aí Deus me deu o cargo maior que eu poderia ter. Filho de Deus, né? E agora é pastor. Aleluia. E agora eu estou servindo, aí chegamos hoje, no ano de 2000, depois de pular muitas histórias, viu, irmão? Eu pulei muitas histórias. Muitas histórias. Nós chegamos nesse tempo. Hoje eu estou pregando para você conhecer um pouco da minha história. E eu digo para você, eu tinha tudo para não estar aqui. Tudo para não estar aqui. E eu posso afirmar, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Você pode até ter uma situação igual à minha, mas eu acho que pior não. Ou é arriscado muito eu dizer isso? É arriscado demais, ter ousadia demais para dizer. Talvez você tenha uma história parecida ou semelhante à minha. Se você tem uma pior, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Então, irmãos, traumas, situações adversas, desprovido de recursos, situações, irmãos, que de alguma forma, querido, fica na sua mente. E graças a Deus pela palavra, graças a Deus por pastor Leonildo, graças a Deus por Sheila, que pregaram essa palavra da fé lá em Livramento. Pregaram a palavra da fé lá. Recebi a palavra, comecei a praticar. Irmãos, se o chamado foi sendo desenvolvido, aleluia. Mas, querido, eu precisei me esforçar. Não foi apenas anunciar o anúncio da palavra pelo casal que eu citei, mas eu precisei praticar essa palavra. Porque, querido, não adiantava eu ir apenas na igreja. Você precisa praticar a palavra. Senão não vai funcionar para você. Então, um versículo como esse você precisa colocar em prática. Ei, a partir de hoje, não importa o que disseram de mim, não importa quantos problemas eu tive na escola, não importa o que meu pai disse de mim, não importa se a minha mãe me abandonou, ei, não importa, essas coisas não podem te parar. Aleluia. Irmãos, eu já era rico, eu só não sabia. Porque a Bíblia diz, o meu povo é destruído, ou está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Em Deus eu já era rico. Deus já tinha um propósito para mim. Aleluia. Mas, queridos, isso só veio se manifestar à medida que eu fui prosseguindo. E você pode pensar, depois de ter recebido essa palavra, teve dificuldade? Muitas. Vontade de desistir? Muitas. Parei, irmãos, de prosseguir por um ano. Mas graças a Deus que eu voltei. Ei, eu volto a dizer, queridos, a tua vida tem jeito. Deus tem uma chamada para você, mas a proposta é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia.
Aqui nesse ambiente, eu acho que eu só perdi para Paulo. Aleluia. Acho que eu só perdi para Paulo aqui. Ou então eu e você, né? Se a sua história empata com a minha. Mas, irmãos, eu quero te impulsionar a você não ficar preso mais no seu passado. Ei, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Existem bênçãos para ser manifesta na tua vida. O teu chamado vai ser evidenciado em nome de Jesus. Ah, queridos, como eu sou grato a Deus. Hoje, 25 de novembro de 2018. Sou grato pela esposa que Deus me deu. Sou grato pelas filhas que o Senhor me confiou, herança dele. Sou grato pelo meu chamado. Sou grato por aquilo que Deus tem me abençoado. Oh, querido, como eu tenho gratidão para Deus. Você imagina se eu não tivesse essa gratidão para o Senhor. Quem eu era, o pouco que você ouviu aqui, foi um pouco, irmãos. Foi uns 30% que você ouviu da minha história. E não ser grato a esse Deus? Aleluia. Irmãos, a minha vida é dele. Enquanto eu viver, eu vou servir a Ele para o resto dos meus dias. Não tem diabo, não tem pessoas, não tem traumas, não há nada que me pare de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Talvez a tua vida não foi como a minha. Talvez você foi um intelectual. Você nasceu num berço de ouro. Talvez por isso alguns traumas também na sua vida. Talvez você diz, não passei por isso não. Talvez eu não tenho isso não preciso. Sabe, querido, olha quem Paulo era e eu vou encerrar com isso aqui agora. Filipenses no capítulo 3, versículo do 5 ao 8. Mas eu nunca sofri isso. Eu estudei em boas faculdades. Eu sou um intelectual. Eu sou o top. Olha o que Paulo escreve em Filipenses 3, versículo 5 ao 8, diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa... Sim, deveras, considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Deixa eu te dizer, se teu conhecimento natural, se a tua vida que você tem, se teu dinheiro que você tem, está fora de Cristo, não é nada. Paulo disse que deixou tudo o que ele era para conhecer ao Senhor. Aleluia. Paulo, ele deixou tudo. Traumas, quem ele era, deixou tudo para trás, para conhecer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Pega tudo que você tem, tua inteligência, teu dinheiro, tua família e joga em Jesus, irmãos, que você vai ter proteção. Busca conhecer ao Senhor. Você vai prosseguir. Se você ficar parado no que você tem, agora mudando de lado, né? Uns param por causa de trauma, por causa do passado, frustrações, pelo que viveram. Mas outros param porque tem demais. Param porque se acham inteligente demais. E acham que, olha, esse negócio aí de Jesus, isso não é para mim não, sabe? Eu sou, né, isso aí é porque é para quem não conhece muito. Vai. Todos nós precisamos conhecer ao Senhor. Não importa se você
é formado ou não, se tem PhD ou não. Irmãos, todos nós precisamos conhecer ao Senhor todos os dias. Eu vi um pregador dizer algo e eu achei forte. Nós vamos ver toda a eternidade, aí nós vamos conhecer Deus. Será que Ele é poderoso? Será que Ele é grande? Amém. Aleluia. Deus é profundo. O que você conhece do Senhor hoje é um fragmento. Mas Ele está dizendo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, onde eu nasci, da linhagem de Israel, hebreu de hebreu, quanto à justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Sabe quantos pontos, irmãos, entre mandamentos e ordenanças tinha na lei? Mais de 600. E Paulo está dizendo, a justiça que há na lei, eu sou irrepreensível. Paulo estava dizendo, sabe o que tem na lei? Eu não falho em um ponto sequer. Mas sabe isso? Isso para mim não é nada. Eu considero como esterco para conhecer ao Senhor. Eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar. Você pode ficar de pé? Em nome de Jesus. Diga, eu vou prosseguir para o alvo. Não, diga com mais convicção. Eu vou prosseguir para o alvo. Aleluia. Vamos cantar uma canção. Eu não tenho nenhuma canção no meu coração. Mas pode cantar, por favor. Pode cantar a última que nós estávamos cantando, por favor. Queria que você fechasse seus olhos. Cada um aqui tem uma história, irmãos. Cada um aqui tem uma história. Eu contei a minha história, mas veio superação para a minha vida. Superação. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Oh Senhor, como eu sou grato. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Posso te dar. O que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar Ele nos tirou daquela condição de por miséria, tudo que tu de prisão, de limitação. Você me libertou. Aleluia! E me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Obrigado, Jesus. O teu amor é pra sempre. Tu és bom. Ele foi bom Tu comigo. és bom. Ele é bom com você. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. O teu amor é pra sempre. O que posso te dar? O que posso te dar? E tu és. Você me libertou Você me libertou. e me curou. O que eu posso te dar? O que posso te Tirar. Cante isso com convicção. Tu és. Você me libertou. Você me libertou e me curou.
agora, que eu sei que você está bem desejoso de ofertar e dizimar, glória a Deus, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 31. Que eu creio que você estava pensando assim, meu Deus, Jocélia não vai falar em dízimo, será que ela vai esquecer? De jeito nenhum. Amém? Porque nós precisamos ser abençoados. Quando nós dizimamos e ofertamos, amados, o nosso dinheiro ele é bem empregado aqui, ele é bem administrado nessa casa que você recebe dessa palavra. E o casal que testemunhou hoje falou de excelência, é a nossa visão te servir bem, te acolher bem. Então o dinheiro que você deposita na salva, ele é bem administrado. Amém? E nós precisamos fazer isso tendo um entendimento, que nós fazemos isso por obediência, nós fazemos isso porque nós entendemos que se chegou à nossa mão, 10% não é nosso, é do Senhor. E nós trazemos para casa onde nós somos alimentados. E a oferta é o que está proposto no nosso coração. Mas aqui em 2 Crônicas tem uma história muito interessante. Fala de um rei, o rei Ezequias, e nós vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim, esse rei, ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudesse dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou a ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, seu Deus, ajuntando-as em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre estas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadoqueu, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Amados, eu vejo atitudes sábias, né? Atitudes acertadas. Esse povo ouviu a voz de um rei, uma ordem, uma instrução, e logo eles obedeceram. E na palavra, amados, tem instruções preciosas em relação ao nosso dízimo e às nossas ofertas em outros livros da Bíblia. Então Deus nos dá essa ordem. Malaquias diz assim, olha, trazei todos os dízimos. Deus nos dá essa ordem. E esse rei, ele deu essa ordem, e aquele povo, eles simplesmente não questionaram. Eles não ficaram perguntando, e para que é, e como é que vai ser administrado, e para que levar tudo isso? Não. Eles entenderam que uma ordem tinha que ser cumprida. E assim eles fizeram, com rapidez. Não só aquele povo, mas quem estava por perto, que também ouviu, começou a trazer. E aqui conta, amados, que depois de um tempo, aquele rei voltou lá e ficou admirado com a quantidade de coisas juntas. E ele perguntou ao sumo sacerdote o que era aquilo. E ele diz, olha, isso daí, depois daquela ordem, não tem faltado nada. Nós temos tido em suficiência. Nós temos tido em abundância. Porque o Senhor abençoou o seu povo. E nada tem nos faltado. Então, amados, quando Deus dá uma ordem para mim e para você, e muitas vezes nós nos prendemos... Algo cibernético, né? Nos prendemos, amados, e assim, quando nós recebemos o nosso salário, seja de onde vier o seu dinheiro, ou de um salário, ou de um benefício, chegou na sua mão, é o tudo. Amém? É de tudo que chega. Porque algumas pessoas, às vezes, quando vêm pedir instruções, tem 2, 3 empregos, aí faz assim, olha, eu separo, é só desse aqui, pastor? Não, porque a palavra de Deus diz tudo. 10% de tudo que chega na nossa mão. Nós entendemos que não é nosso, é do Senhor. E porque nós obedecemos essa palavra, amados, nós desfrutamos de tudo que está escrito. A abundância na nossa casa, a abundância na nossa vida. Amém? E nós vivemos, amados, tempos, e devemos viver tempos como está escrito aqui. Obedecendo a palavra e sendo abençoado e desfrutando. Se você está no nosso meio, amados, e você ainda não consegue dizimar e não consegue ofertar como deveria, que hoje seja para você uma noite de correção. Amém?
para que praticando essa palavra, você seja mais e mais abençoado. Amém? Os diáconos, eles vão entregar um envelope azul para você. Nesse você coloca a tua oferta. E o envelope cor de dourado, ou dourado, você coloca o seu dízimo. Eles vão vir até aqui e nós vamos orar. Você pode levantar a sua mão, eles vão te entregar. Amém? Glória a Deus. Como é bom, amados, praticar essa palavra. Como é bom ser obediente ao Senhor. Amém? Fique de pé. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essas sementes que você fez chegar na nossa mão. Nós entendemos a tua palavra, nós entendemos as tuas ordens, as tuas instruções. E por obediência, Senhor, nós praticamos essa palavra. E sabemos, Senhor, que essa semente depositada no seu templo vai multiplicar de uma forma máxima. E da mesma forma que haverá abundância, Senhor, nessa igreja, nesse teu templo, haverá abundância nas nossas casas. Nós iremos desfrutar, Senhor, dessa palavra, porque você é um Deus real. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de semear na tua terra. Diga comigo: Pai, muito obrigado, porque eu já sou o maior dizimista e o maior ofertante da tua obra. Diga: nessa casa e na minha vida nunca faltará, mas sempre sobrará. Você crê? Amém. Fechar aqui os avisos para encerrar esse momento. Deus falou comigo para fazermos o culto da virada esse ano, né? Então, no dia 31 de dezembro, começando às 10 horas, nós começaremos o nosso culto, louvor e adoração, a ministração da palavra. Depois nós vamos ficar em oração. E, queridos, nós vamos romper ano aqui, amém? Então faz a tua programação, você pode fazer aquele jantar especial antes, né? Aí você deixa tudo pronto, aí vem para o culto. Quando, normalmente dia 1º, assim, dia 31, dia 1º, todo mundo vai dormir tarde, né? 2, 3 horas da manhã. Aí você janta quando chegar, ou então se você preferir, você janta antes e vem para o culto. Amém? Então esse ano nós faremos o culto às 10 horas da noite, do dia 31, e vamos romper ano aqui em oração. Amém? Se programe para estar conosco, em nome de Jesus, querido. Não tem lugar melhor para você romper ano do que na igreja. Amém? Eu sei que tem os familiares, tem tudo, mas você está com o Senhor, você está dizendo: Senhor, é o Senhor, é você em primeiro lugar. E todo ano, irmãos, todos os dias do ano serão abençoados. Para esse dia, queridos, eu particularmente, e eu vou estender isso para a igreja, nós vamos lançar uma oferta de gratidão. Logo nos primeiros minutos do dia 1º, nesse culto, 12 horas e 3, 5, 10 minutos, meia-noite, nós vamos estar lançando uma oferta de gratidão a Deus. É uma forma, irmãos, de você estar dizendo: Senhor, o que eu tenho, esse dinheiro aqui, Ele não manda em mim, eu mando nele. Então nós vamos tirar uma oferta de gratidão ao Senhor nesse dia. E nós vamos expressar dessa forma a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos abençoado. Seu trabalho, seu dinheiro, sua promoção, sua empresa. E eu quero te lembrar, querido, que à medida que você plantar, você colhe. Amém?
E se você orar, Deus vai falar o valor ao teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus sabe quanto você pode semear. Então, às vezes, R$50 para uma pessoa não é nada para ofertar. Mas para outra pessoa já é. Então, é aquilo que for sacrificial ao seu coração. E nós usaremos essa oferta, nós vamos investir, nós vamos fazer algumas coisas. Eu quero colocar um outro data show aqui na igreja. Eu quero melhorar algumas coisas, irmãos. E eu estou crendo que nós vamos ter uma boa oferta nesse dia. Amém? É uma forma de você expressar e você dizer: Senhor, eu vou semear no primeiro dia do ano. E eu vou colher todos os dias de 2019. Eu já tenho um valor no meu coração. Deus já falou comigo. E eu quero plantar para colher muito. Então você já entendeu. Eu vou plantar muito, irmãos. Eu vou tirar uma oferta de sacrifício mesmo para o meu bolso. Não sei para você qual é a oferta de sacrifício para o seu bolso. Mas para mim eu vou tirar. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Acredito que depois do dia 10, dia 15, nós já vamos liberar os nossos envelopes de oferta para você levar para a sua casa. E você vai olhar para ele e dizer: Senhor, quanto eu vou ofertar? O que é que aquela igreja que eu estou crescendo espiritualmente merece ofertar? Amém? Pai, no nome de Jesus, nós recebemos uma palavra para avançarmos, Pai. Não olharmos para trás, nem ficar parado, mas prosseguir para o alvo. Nós declaramos, Pai, nenhum trauma, nada do que nós vivemos vai nos parar. Nós vamos prosseguir para o propósito e cumprir esse propósito que nós recebemos do Senhor. Pai, no nome de Jesus, o Senhor conhece cada homem e cada mulher aqui. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o potencial que essa pessoa é. O Senhor sabe para que o Senhor chamou essa pessoa. E Ele não vai parar. Ela não vai parar em nome de Jesus. Ela vai avançar. Eu declaro no nome de Jesus, Pai, ela vivendo dias melhores. Dias melhores. Eu declaro uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana de colheita, Senhor. Em nome de Jesus, de muita proteção. Em nome de Jesus Cristo. É isso que nós cremos e já te agradecemos. Se você crê comigo nessa oração, diga amém. Seja abençoado na prática da palavra. Não se esqueça de cumprimentar o seu irmão na paz de Cristo. Terça-feira, culto poderoso. Aleluia. Quinta-feira e domingo que vem tem mais.